Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, porque Ele merece? Amém. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Neemias, capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1. Do verso 11 em diante. Diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei o muro de Jerusalém, os que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidos pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu estava montado. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado mais alguma coisa, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, né? Então disseram: deponhamos-nos e edifiquemos, e fortalecemos as mãos para a boa obra. Verso 19, porém Sambalate, o Anorita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Não podem me afligir.
Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Confia. Oh Deus, me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Você é filho, quero atrair filha também. teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces,
e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só os homens. Te agradeço, meu Senhor. As mulheres. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, Deus nosso, Senhor nosso, Criador, seu cuidador. Essa noite Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos que é a respeito do seu cuidado para conosco. Porque Deus continua cuidando do seu povo, amém, querido? Deus continua cuidando de nós. Deus continua nos abençoando de forma impressionante. É tremendo o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tempos difíceis, tempos desafiantes, tempos de mais de perda do que de ganho. E nós precisamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar, os alertas que Ele quer nos dar. Mas eu te afirmo com 100% de garantia, tenha isso firmado no seu coração, que Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando dos seus projetos, da sua casa, dos seus filhos, dos seus sonhos, de tudo. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e o será para todo sempre.
Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Então anime-se, alegre-se no Senhor. Tenha confiança na firmeza dEle, na presença dEle, na fidelidade dEle, porque Ele continua sendo fiel. Deus não nos abandonou, não pense assim jamais. E Ele nunca vai nos abandonar. Que cuidado tremendo, tremendo. É desafiante para nós entendermos também o cuidado do Senhor. Nós não conseguimos explicar. Amor imenso, misericordioso, que dia após dia se renova, de forma assim a encher o meu coração de uma certeza tão grande de que Ele virá me buscar. E Ele vai te buscar também. Então se prepare, porque se o Senhor te arrebatar nessa noite aqui, não se te admire não. Porque Ele vai fazer isso, porque é a promessa dEle. Eu escolhi um texto, queridos, que estou lendo os profetas menores, comecei lá em Oséias, e eu gostaria que você abrisse lá, porque eu extraí essa mensagem desse texto, Oséias no capítulo 11. Oséias, no capítulo 11, a partir do verso de número 1. Amém? Encontraram? Oséias diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que foi eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Edmar? Como posso fazer com você como fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves e da Assíria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, Deus tem um cuidado excelente sobre nossas vidas. E Deus continua cuidando de nós. Cuidar, queridos, tem a ver com zelar, com amar, com desprender tempo a favor, se preocupar. Em tempos tão difíceis pelos quais estamos passando, precisamos ter a certeza do zelo e do cuidado de Deus sobre nossas vidas. É preciso continuar crendo e mantendo firme a esperança da nossa fé. Do contrário, em tempos de tantas perdas e tribulações, corremos o risco de sucumbir e abandonar Deus e descrer em suas promessas. Portanto, a palavra nessa noite é uma palavra de conforto, sim, mas é uma palavra de despertamento para os nossos corações, para que nós não abandonemos ou deixemos Deus de lado. A palavra é de conforto, sim, mas é também para te desafiar a continuar crendo e sabendo que Deus continua no controle da sua vida, Ele continua cuidando de você. Então que você possa sentir-se cuidado pelo Senhor. E analisando, percorrendo a palavra de Deus, nós deparamos com reiteradas declarações que nos afirmam o interesse pessoal e amoroso de Deus para conosco.
E eu separei apenas alguns textos aqui que eu vou ler para os irmãos. E os irmãos prestem bem atenção naquilo que a palavra do Senhor tem nos orientado, tem falado sobre o cuidado de Deus. No Salmo 27, no verso 10, assim diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. O Salmo 37, o verso 18 e 19 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mais ainda, o Salmo 28, o 8 e o 9 fala: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. O Salmo 145, verso 20 fala: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Isaías 49, 15 fala: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça de seu filho de ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E ainda Isaías 64, 4 diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Somente alguns versículos para vocês perceberem e saberem, confirmando aquilo que eu tenho dito. Deus continua trabalhando a nosso favor, cuidando de nós. Ele sabe do que cada um de vocês que estão aqui nesse auditório, aqui dentro dessa igreja, nessa noite, sabe o que está passando. No decorrer desde o início do ano, tudo aquilo que nós já passamos. Perdas. Às vezes muitas perdas, muitos desafios. Às vezes o temor de perder o emprego, de perder um ente querido. Mas Deus continua cuidando de nós. E é um cuidado excelente, não é um cuidado qualquer. É um cuidado excelente, minucioso, detalhista. Deus, Ele continua cuidando. Tenha certeza disso, querido. Portanto, se você tem andado com medo ou se sentindo sobrecarregado, ou sem saber que direção seguir, não se preocupe, porque Deus ainda está no controle de tudo. Ele continua cuidando de você. Apenas não desanime, continue crendo nas promessas e na palavra dEle. O livro do profeta Oséias, o qual não sei quantos já tiveram a oportunidade de lê-lo todo, mas nesses versículos que eu li para os irmãos, ele tem uma clara demonstração de zelo e cuidado de Deus. Não sei quantos conhecem a história do profeta, mas Deus querendo ensinar o povo, porque Deus também ele é didático, ele é pedagógico, ele ensina. E aí ele manda Oséias então tomar uma mulher de prostituição e casar-se com ela. E Deus começa a ensinar o povo, e no decorrer do livro você vai ver e vai encontrar isso, porque tudo tem uma finalidade. E no capítulo 11, então, que eu li para os irmãos, nós podemos perceber qual que é essa finalidade de Deus, de trazer o povo, fazer com que o povo se arrependesse e retornasse, porque Ele continuava cuidando do povo, embora o povo houvesse prostituído, deixado Deus, abandonado Deus, estava pecando, viraram as costas para Deus. Mesmo assim, o cuidado dEle continuava excelente para com o povo de Israel. E nos dias de hoje ainda, esse mesmo cuidado continua sobre as nossas vidas. Embora o povo houvesse rebelado contra o Senhor, Ele usa a vida do profeta, a vida pessoal e íntima até, na tentativa de fazer o povo abrir os olhos e enxergar a realidade do amor e do cuidado de Deus sobre suas vidas. Aquilo que o irmão João leu também no início, no livro de Neemias, um cuidado também excelente da parte do Senhor. Deus de forma minuciosa, transpondo barreiras intransponíveis, desperta um homem e faz com que o caminho dele seja de forma que as coisas começam a dar certo, porque Deus estava no controle e Deus estava cuidando da vida dele.
E aquele projeto que ele tinha, ele foi um projeto bem executado por causa da presença do Senhor, cuidando das coisas, das circunstâncias. Ele não havia abandonado os seus, ele não tinha abandonado Neemias. Não se engane e nem se deixe enganar. Deus governa o mundo e continua a cuidar do seu povo. Ele cuida e rege o universo. E cuida de cada um de nós pessoalmente. Pare um pouco para pensar a respeito de toda a criação do Senhor. Estamos aqui plantados, firmados no planeta Terra, mas imagine um pouco o universo. Quão grande é, quão imenso é. Deus continua dele, mas também de uma forma muito pessoal, muito íntima e detalhada. Cuida de cada um dos seus servos, dos seus filhos. Portanto, aquilo que é bom para mim, e Deus sabe o que é bom para mim, pode não ser para vocês, e Ele sabe disso. De tão detalhista e cuidadoso que Ele é, de tão excelente é o seu cuidado para conosco. E Ele sabe disso, e Ele continua cuidando. Portanto, não podemos ser e agir como os contemporâneos do profeta Oséias, rebelde à vontade e orientações do Senhor, ficando assim desprotegidos e orientados, vulneráveis até contra o ataque inimigo. Um cuidado excelente só pode ser oferecido por alguém que conhece aquilo ou quem será cuidado. E Deus tem conhecimento de causa nesse e em todos os aspectos na vida do ser humano. Ele sabe o que precisamos, porque foi Ele quem nos criou e sabe até onde podemos ir. Sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ele te conhece. Sabe os limites de cada um de nós, físicos, emocionais e espirituais, e pode atuar com 100% de eficácia, seja qual for a área da nossa vida que esteja precisando de cuidado, de um ajuste. E eu gostaria de ler para você também na palavra do Senhor. Irmão, leia a palavra. A palavra traz cura, traz vida. A palavra renova, restaura. Por isso eu gostaria de ler mais uns versículos para vocês, dessa feita, no Salmo 139. Se isso aqui não mexe com você, eu não sei mais o que mexe com o seu interior, com o seu íntimo. E o Salmo 139 nos traz uma porção daquilo que Deus é, de quanto Ele nos conhece, do quanto Ele sabe a nosso respeito e do quanto Ele pode intervir a favor de nós. Olha só que coisa reconfortante. Salmo 139 começa assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 2: Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. O verso 4: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. 5: Tu me cerca por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Verso 6: Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Vai para o verso 13 agora. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E o 14, 15 e 16 ele vai completar. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Tem um Deus como o nosso? Não tem. Não tem, não há. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que te formou, que te criou, que criou você, que cuida de você, cuida da sua vida, do seu íntimo, do seu emocional, do seu pessoal, do seu espiritual. Esse é o Deus a quem eu e você servimos, e Ele continua cuidando de você. Portanto, não abra mão desse Deus, sirva a Ele.
com integridade, seja fiel a Ele como Ele é você. Que cuidado é esse? Que conhecimento é esse? É sobremodo excelente, porque só Ele sabe o que você tem passado no seu íntimo, só Ele sabe como você vai dormir, vai deitar, só Ele sabe como você se acorda para ir trabalhar, e você diz assim a seguinte oração: Deus me ajuda, porque eu nem sequer queria me levantar dessa cama, eu não estou com fome, eu não estou com sede, eu não quero trabalhar, eu não quero mais viver, então cuida de mim, e Ele cuida. Ah, que Deus é esse? Algo tremendo, queridos. Então sinta o cuidado, saiba que Ele tem cuidado de você, cuida da sua casa, cuida dos seus. Algo tremendo Deus tem feito por nós nesses tempos. Algo tremendo. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele vai fazer. Apenas confie, apenas espere, apenas saiba que Ele cuida de você, cuida da sua casa. Confia nele e o mais Ele fará. Alguns aspectos e verdades com respeito ao cuidado de Deus. O primeiro deles que eu gostaria de destacar nessa noite, porque Ele é incondicional. Assim como o amor de Deus é incondicional, o cuidado dele também se estende ao cuidado dele, e ele é incondicional. Volte para Oséias agora. Oséias capítulo 11. Ele é incondicional porque, independente do que façamos, de nossas atitudes, Deus continua seu cuidado sobre nós. O verso 1 e 2 fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para todos os ídolos esculpidos. Deus continua cuidando. Mas imagine se Deus nos tratasse como nós o tratamos muitas vezes. Não amamos como Ele nos ama. O trocamos por qualquer coisa. Não temos o mesmo comprometimento para com Ele, como Ele tem e demonstra para conosco. O povo conhecia Deus, sabia quem era Deus, sabia aquilo que Ele era capaz de fazer. Tudo aquilo eles já haviam presenciado. Nós também sabemos o que Deus já fez por nós. Nós sabemos o que Deus já desprendeu a nosso favor. Portas abertas, quando você inexplicavelmente, você não sabia como que as coisas iam acontecer, qual seria o desfecho, e Deus deu um jeito. Mas imagine se Ele nos tratasse como nós muitas vezes o tratamos, com indiferença. Imagine se Deus virasse as costas para nós. O que seria de nós? Deus não vira as costas quando precisamos dele, quando desesperados o buscamos, mas somente porque o calo doeu. A doença e o desemprego bateu às nossas portas. Não, Ele não age assim. O amor e o cuidado dele é incondicional, independente do que façamos ou deixamos de fazer, Deus continua cuidando. Deus continua regendo. Deus continua trabalhando a nosso favor. Mas vai aqui também uma palavra de admoestação e de advertência. Não vire as costas para o Senhor. Não seja ingrato para com aquilo que o Senhor tem feito sobre as suas vidas, sobre nossas vidas. Não sejamos como o povo de Israel aqui. Quanto mais eu chamava, mais eles se viravam para mim e me trocavam por qualquer coisa, por qualquer porcaria. Uma palavra de advertência: valorize o Deus a quem você serve. Ame, procure amá-lo da mesma maneira que Ele nos ama. Se desprenda como Ele se desprende a nosso favor. Procure conhecê-lo, ter intimidade, se arrepender dos pecados. O pecado tem se tornado algo banal,
aquilo que afronta a Deus, a sua palavra, aquilo que vai contradizer a palavra, mas nós muitas vezes temos deixado adentrar dentro dos nossos corações. Vocês estão achando que idolatria é apenas esculpir um ídolo e se dobrar diante dele, como o povo fez? Idolatria é o seguinte, queridos, é quando nós trocamos Deus por qualquer coisa. É eu dizer para esse copo de água, agora esse copo de água é o meu Deus. Ou eu dizer para o meu time de futebol, você agora é mais importante para mim, por isso então eu vou deixar de ir à igreja, vou deixar de ir à EBD e vou assistir o meu jogo. Você está deixando Deus por causa de um time de futebol? Então tome cuidado com essas atitudes. Não pense que é simplesmente dizer que isso aqui é um ídolo, e isso é o meu Deus agora, não. Quando trocamos Deus por qualquer coisa, nós estamos cometendo o pecado de idolatria. E preste atenção aqui, se tem algo que magoa muito, machuca muito o coração de Deus, é idolatria. Porque você está rendendo honras e glórias a alguém, a algo que não faz nada por você. Homem nenhum faz nada por você. Manda ele produzir um copo d'água, quero ver se ele produz, se ele é capaz. Manda ele abrir as portas do céu e abrir as comportas lá do céu, de modo que o vento comece a varrer a terra e levar ar para todo mundo respirar. Manda alguém fazer isso, eu quero ver. Não existe homem capaz de fazer isso, somente ele. Manda alguém abrir as comportas do céu e fazer descer chuva, eu quero ver. Não tem. Então por que nós trocamos Deus por qualquer coisa? O amor dele é incondicional. Louvado seja o nome dele por isso. Porque se ele nos tratasse como muitas vezes nós o tratamos, o mais perto que iríamos parar era no inferno. Mas é uma verdade que é incondicional. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Queimaram incenso aos Baalins, se prostraram, queimaram incenso a ídolos esculpidos. Mas Deus não age assim, queridos. Ele continua cuidando. Ele continua abrindo lá o seu céu e o seu sol, porque é dele, pertence a ele. Nasce todos os dias. E quando é preciso que ele não nasça, ele derrama das suas chuvas. As coisas estão aí funcionando. E é por minha causa e é por sua causa. É por causa de nós, do seu grande amor. Que cuidado é esse? Me explique, tem alguém capaz de me explicar isso aqui essa noite? Me explique. Que amor é esse? Façamos apenas como Jó. Agora eu me recolho no pó e na cinza e reconheço quem tu és, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sabia que era tanto assim, Deus. Então Jó reconhece, Jó sabe. Mas também o cuidado de Deus, ele é pedagógico. O verso de número 3 fala assim: mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles nem sequer perceberam. Fui eu quem os curou. O cuidado do Senhor, ele é pedagógico. Por quê? Porque como um pai que cuida do filho e tem um objetivo no desenvolvimento do mesmo, assim é o Senhor para conosco. O cuidado de Deus inclui ensino, crescimento, desenvolvimento. Ele nos ensina a lidar com problemas, adversidades, situações boas e ruins. Assim como o pai, nós, aqueles que têm filho aqui sabem do que eu estou falando. Quando os filhos crescem, tem todo um processo. O filho nasce, precisa de um certo tipo de cuidado. Ele vai crescendo, as coisas vão mudando. E assim como o pai se preocupa em ensinar, em passar agora a andar com suas próprias pernas, a se alimentar sozinho e aprender a fazer as coisas que um ser humano faz, e ele vai ensinando e vai mostrando como é que é, vai sendo exemplo. Dentro de casa nós aprendemos tudo isso, e o nosso Deus também nos ensina nesse sentido.
O objetivo de Deus é extrair o melhor de nós em toda e qualquer situação. E quando precisamos de apoio, Ele está lá. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? O filho está aprendendo a andar de bicicleta. Você está ali segurando, aí você solta para que ele vá sozinho. Ou solta a sua mãozinha e vai ali equilibrando, ele vai agarrando no seu dedinho assim, daqui a pouco você solta, ele começa. Mas aí se ele precisa de um apoio, você está ali do lado, não está? O pai cuidadoso, a mãe cuidadosa faz isso. Com Deus é do mesmo jeito. Com Deus é do mesmo jeito. Quando precisamos de apoio, Ele está lá do nosso lado, nos segurando para não cairmos. Mas aí vem as quedas, e agora? Ele está lá para te levantar. Aí com a queda, às vezes machucamos, arranhamos, e agora? Ele continua lá para curar os arranhões. Se cair, Ele está lá para te ajudar. Se a ferida vier, Ele continua lá com a sua cura. Nos ajudando a levantar e cuidando dos arranhões, colhendo, secando lágrimas. Não é assim que nós fazemos com os filhos? Colhendo as lágrimas, secando as lágrimas. E Deus faz assim conosco. Aí Ele diz assim no seu ouvido, presta atenção, isso é a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Há outro Deus igual a esse, queridos? Tem outro Deus igual a esse Deus? E o compositor, ele musicou isso e começou a cantar assim: não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Coisa linda. Isaías 41, verso 10. Confira ali na sua Bíblia. Isaías 41, verso 10. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus não te abandona. Deus não te deixa à mercê das dominações, das potestades, dos principados, dos dominadores desse mundo, não. Eis que vou, mas envio o Consolador. Eis que estou contigo. Somente hoje? Não. Somente amanhã que você, com a graça dele, vai se levantar, vai se despertar, vai fazer seus afazeres? Não. Somente no próximo domingo, na próxima segunda, na próxima terça, somente nesse mês de novembro? Não. Somente no término desse ano? Não. No ano que vai... Não. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tomo você na sua mão e te guio, cuido, seco as lágrimas, recolho. Então não pense que o seu choro, ele está esquecido diante do trono do Senhor. Não pense que as suas preocupações estão lá, abandonadas. Não. Deus não é como nós que passamos, que hoje somos e amanhã não somos nada, não. Deus, Ele recolhe, Ele sabe o porquê de tudo isso. Ele sabe, eu não ainda havia sido formado, Ele conhecia todos os meus ossos, o meu embrião, a palavra assim me diz. Então pode ter certeza que Ele continua cuidando. Então tudo aquilo que você tem passado, às vezes na calada da noite, onde ninguém te vê, somente Ele com o Espírito Santo, Ele vai lá e colhe, e vai confortando o seu coração, se mostrando presente. Que presença maravilhosa e gloriosa que você sente naquele momento, de saber que Ele está cuidando, colhendo, recolhendo, fazendo com que as coisas se movam ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor, porque Ele não abandona a sua igreja, a sua criação. Ele não abandona. Tenha certeza disso. Tenha certeza plena
convicção, firmeza nas promessas, na palavra do Senhor, ou palavra gloriosa. Algo tremendo, queridos, que Deus faz por nós. Ninguém te entende, ninguém te conhece, mas Ele sabe o que você está passando. Ele tem cuidado. Tem Deus como nosso Deus? Não, não há. Não tem. Por isso que o cuidado dele é pedagógico. Ele sabe do que nós precisamos aprender. Ele sabe o que você passou desde o início desse ano desafiador. O que cada um de nós tem passado. Perdas, às vezes, grandes perdas. Pessoas queridas se foram. Às vezes sequela do Covid. Às vezes pessoas muito próximas estão passando por dificuldades. E que você olha assim e você fala, mas por que disso? Saiba que Ele continua no controle. Saiba que Ele continua cuidando. E o cuidado de Deus ainda, ele é persistente. Versos 7 e 8 fala: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei a Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. O cuidado do Senhor é persistente. Embora viremos as costas, neguemos o nosso Deus, como Pedro fez, abandonemos, às vezes, a nossa fé, mesmo que, às vezes, de forma temporária, mas fazemos isso. Às vezes que falamos mentiras, às vezes que o trocamos por qualquer porcaria, mundo afora aí, às vezes que viramos as costas para Ele, Ele ainda continua cuidando. Tanto é verdade que você continua respirando nesse exato momento. Você, a qualquer momento, você pode sair fora aí e tomar um copo com água. Tanto é verdade que você pode se levantar a qualquer momento e caminhar com suas próprias pernas. Deus continua cuidando. O cuidado dele é persistente. Mas olha só, se fosse qualquer um de nós vivendo uma situação parecida, já teríamos deixado de lado. Porque nós agimos bem assim. Olha só como nós somos. Ajudar e cuidar de quem não quer ajuda e não merece? Não é essa a pergunta que muitas vezes nós fazemos? Vou ajudar para quê? Não merece? Como assim? Quer ajuda? Me impeça. Vou pensar caso ainda me procure. Agimos bem assim. Desistimos muito facilmente. Abandonamos muito facilmente. Esquecemos, então. Somos assim mestres em esquecer aquilo que Deus faz para conosco. Mas nele não. O Senhor não age assim. Ele insiste em cuidar de um povo rebelde e muitas vezes mal agradecido, orgulhoso e desobediente. Mas Ele não age assim porque, por causa do seu grande e do seu imenso amor e misericórdia, e por conhecer a nossa essência, e que nem sequer sabemos o que é melhor para nós. Nós, às vezes, não sabemos nem o que é melhor para nós. Tanto é verdade que, às vezes, vamos conversar com o Senhor, não sabemos nem o que falar, nem o que pedir, nem dialogar com Ele, nós sabemos. Mas louvado seja o nome do Senhor, por não desistir de nós. Louvado seja o nome do Senhor, por não desistir de nós. Porque assim como Ele não abandonou o povo de Israel no passado, Ele não te abandonou. E nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Ele sabe daquilo que nós precisamos, sabe da nossa essência, sabe das nossas fragilidades. Mas uma coisa só Ele só quer ser o seu Deus, o seu amigo inseparável, o seu cuidador, o seu ajudador. E aquele que te conhece, o guarda de Israel, Ele quer te ajudar, quer trabalhar
e quer fazer aquilo que Ele tem e sabe que é o melhor para nós. Louvado seja o nome dEle por isso. Ele é persistente, mas também Ele é incomparável e Ele é inigualável. O verso 11 fala assim: não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. O que pode se comparar ao cuidado de Deus sobre nossas vidas? O que tem nos faltado? Ele tudo supre, Ele se preocupa e importa conosco. A Bíblia assim nos afirma do nosso valor diante dos olhos de Deus. Que amor é esse, queridos? Graça incomparável. Que misericórdia é essa? O que aqui a gente pode atribuir esse amor e esse cuidado? Olha só o que Deus fala a nosso respeito. O próprio Senhor Jesus, palavras dele. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E aí ele finaliza dizendo: não têm vocês muito mais valor do que elas? Falta alguma coisa para as aves dos céus? Falta alguma coisa para as feras nas florestas? Falta alguma coisa para os peixes? Falta alguma coisa para os animais? Falta alguma coisa para as plantas? Não. Deus cuida delas. Deus cuida de tudo, cuida da natureza, continua regendo a natureza. Aí eu quero te dizer e confirmar essa frase aqui que o próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus 6,26. Não valem vocês muito mais do que tudo isso? Que cuidado incomparável é esse, inigualável. Não merecemos nada que o Senhor faz por nós. Absolutamente nada. Tudo por causa do seu grande amor, da sua fidelidade e da sua misericórdia. Ele nos valoriza por causa da sua essência, do seu grande amor. E Deus é isso. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é cuidado. Deus, Ele é zelo. Deus, Ele é amparo, Ele é afago, Ele é amigo, Ele é protetor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo. Deus é tudo isso. O ajudador de Israel, o cuidador, o consolador, o salvador. Tudo que você precisar, o psicólogo, o médico, o enfermeiro. Porque Ele sabe o que nós somos, o que precisamos, Ele sabe da nossa essência, Ele sabe de que nós somos carentes da sua graça e do seu amor. O cuidado dEle é inigualável. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira, não executarei a minha ira, não vou fazer o que vocês merecem. Não vou fazer aquilo que vocês merecem. Mas como um pai amoroso, como um pai cuidadoso e zeloso, virei com misericórdia. Porque eu não ajo como vocês. Eu não sou como vocês. Mas aprendam de mim. Aprendam de mim. Procurem agir da mesma forma. Nada pode se igualar à essência fidedigna do nosso Deus, pois Ele não há variação de caráter e incertezas, como acontece conosco. Nada e nem ninguém se compara ao nosso Deus. Ele criou e cuida da sua criação de uma forma incomparável e inigualável. Deus continua agindo, Deus continua cuidando, Deus continua se preocupando, Deus continua sendo pai, Deus continua sendo amigo. Ele continua sendo tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de um pai,
Ele está pronto para ser pai. Se você precisa de um amigo, Ele está pronto para ser o seu amigo. Se você precisa apenas de um ombro para chorar, Ele está ali do seu lado, simplesmente para você recostar a sua cabeça nos ombros dEle e derramar as suas lágrimas. Ele vai estar do teu lado colhendo e sabendo que você está precisando naquele momento. Homem nenhum vai saber, mas Ele sabe, porque Ele te conhece, Ele que te formou, Ele que te criou. Ele sabe. Cuidado incomparável, inigualável. O que cabe a cada um de nós fazer é querer se relacionar com Ele, é nos permitir, é se permitir ter um contato mais íntimo e pessoal com esse Deus, porque Ele sabe do que você precisa, queridos, eu vou repetir, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você tem passado, Ele conhece o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe o que você pensa. Ninguém sabe, não tem outro ser nos quatro cantos dessa terra pode viajar. Não tem. Mas Ele sabe. Conhece os meus pensamentos, porque Tu me formaste. Foi o Senhor que me formou. O Senhor sabe, e o homem está numa dificuldade muito grande, não sei quantos anos, pesquisando a respeito da mente humana, e é algo desafiador. E eu costumo dizer essa frase: a cabeça do ser humano, a mente do ser humano é território que só Deus pisa. Só Ele sabe, só Ele te conhece com o conhecer da palavra mesmo, da essência da palavra, saber, Ele te esmiuça, Ele sabe quais são as suas sequências de DNA, que a ciência está aí há não sei quantos anos tentando decifrar, Ele sabe quantas vezes o seu coração precisa bater de forma, às vezes mais acelerada ou menos acelerada, um respirar mais profundo ou não, porque Ele sabe da sua essência, Ele sabe o que se passa no íntimo, no interior, na cabeça, no pensamento. Ele te conhece, Ele te conhece, só Ele conhece. E que privilégio poder se relacionar com esse Deus, de um amor tão imenso, tão incomparável, tão inigualável, que varre todo canto da terra, a ponto de às vezes nós virarmos as costas, mas Ele está ali, pronto a cuidar, a continuar servindo, a continuar cuidando, a continuar te lavando, te limpando, trazendo você para casa de volta, mesmo que viremos as costas para Ele, Ele está ali pronto a cuidar, a sarar, a colher as lágrimas. Esse é o Deus que servimos. Não tem Deus como Ele. Há Deus antes, que se formou antes dele, não. Ah, Deus, Tu és grande, tremendo. Sexta-feira eu estava ouvindo rádio, e um pastor entrevistando um irmão muito abençoado, formado em ciência. Eu acho que ele é conterrâneo do João, do Rio Grande do Norte, mas muito viajado, muito respeitado e conhecido no meio cristão, um cientista cristão. E é bom a gente ouvir essas coisas. E ele já falou que já estudou em 8 países, então no mínimo 8 línguas esse homem fala. Eu estou deduzindo, ele não disse isso. Mas um conhecedor profundo, cristão. E começaram a discorrer a respeito de ciência, de conhecimento, daquilo que o homem sabe. E aí, a um certo ponto, o entrevistador perguntou para ele: mas, na sua opinião, por que Deus criou um universo tão grande dessa maneira? Por que Ele habitou somente a terra? E aí ele começou dizendo a seguinte, diz que isso é certeza na ciência, que assim, da quantidade de grãos de areia que tem na terra, assim é a quantidade de estrelas. Isso é provado cientificamente. E ele falou que, só para vocês terem uma noção do que é o universo, você demoraria mais de 200 anos para chegar na estrela mais próxima, viajando, sem parar. Mas por que Deus criou tudo isso então? Qual foi a finalidade? E ele disse que entendia exatamente que Deus tinha feito isso para que nós tenhamos a noção do quão grande é o nosso Deus. E ainda assim ele afirmou, isso também é certo no meio de cientistas, cristãos ou não cristãos, de que o universo ele é finito.
E o homem pode varrer o universo o quanto que ele quiser, pode tentar chegar na mais alta, mais longínqua distância nesse universo, que ele não vai conseguir. Imagine só, 200 anos viajando sem parar para chegar na estrela mais próxima. E o universo é finito. Aí ele fala, então nós servimos a um Deus que criou tudo isso, e Ele quis nos mostrar do quanto Ele é infinito, da sua grandeza. Aí é para nós entendermos e tentarmos saber o porquê do seu amor ser tão grande, ser tão imenso, ser tão, não tem como medir, não tem como explicar, do seu cuidado, do seu amor, e Ele criou tudo isso para que nós olhemos para Ele, e Ele discorre isso lá em Romanos no capítulo 1, que a natureza, ela vem testemunhar do Deus a quem nós servimos. Imagine só, Ele cuida de uma porção só aqui na terra onde nós estamos, mas cuida também de todo o universo, que tem um fim, mas que o homem não consegue chegar no fim dele, na finitude dele, e esse Deus que é infinito cuida de você, e Ele quer ter um relacionamento com você, pessoal, íntimo, de amor, de entrega, de cuidado, de zelo. É esse Deus que servimos, queridos. Você consegue compreender isso? É Ele que nós servimos. E quando nós cantamos quão grande é Deus, então nós temos que encher a boca e dizer quão grande mesmo, grande, imenso. Não tem coisa para medir, não tem palavra para dizer. Então é só grande, grande, incomensurável, imenso. É só grande, só dizer isso, porque não tem outra coisa que possamos dizer, que possa definir Deus. Não tem. Ele é incomparável. E o seu cuidado é incomparável, o seu amor é incomparável, nada se compara. Pois bem, partindo já para o final da mensagem, então aprenda isso, o cuidado dele é incondicional, é pedagógico, é persistente e é incomparável, inigualável. Mas eu gostaria de finalizar a minha mensagem e concluir, lendo para vocês também a palavra dele. João capítulo 14. João 14. Concluindo, portanto, queridos, eu gostaria de deixar essas palavras do Senhor Jesus, porque em tempos de desafios e de perturbação sobre a minha vida, eu me lembro disso aqui. Porque isso aqui também foi musicado por um artista aí, e a letra me vem à cabeça. Eu gosto muito desses versículos. Não se perturbe o vosso coração, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Na outra versão ela fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ponto. Vou preparar-vos lugar. Ponto. Vou preparar-vos lugar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. E onde é que Deus está? Onde é que Jesus está? Jesus está à destra do Deus Pai, governando o mundo. Então, nós vamos estar com Ele, do lado dEle, governando com Ele, reinando com Ele para todo sempre. Porque se não fosse assim, eu não teria dito. Aí ele fala: vou preparar-vos lugar. Então não se turbe o vosso coração,
Não se deixe perturbar pelas circunstâncias da vida. Você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Você não vai passar. Você vai viver eternamente. Você vai viver eternamente. Agora, cabe a nós saber qual é o destino que nós vamos. Nós temos 2 lugares para ir, sabe? Saiba disso. Qual é o destino? Porque nós vamos deixar esse corpo, vamos morrer. E precisamos morrer. Que assim foi ordenanças do Senhor, por causa da sua grande misericórdia, do seu amor. O homem, ele precisa passar por esse processo, mas aí precisamos entender que essa carcaça, sim, ela vai ficar, mas o nosso espírito, a nossa alma, onde é que ela vai passar a eternidade? Não se turbe, não se deixe perturbar. Saiba que a palavra do Senhor, há mais de 2000 anos atrás, a palavra do Senhor Jesus já nos advertia a respeito de coisas ruins, difíceis, desafiadoras pelas quais iríamos passar. Temos visto isso no decorrer da história, as coisas se confirmando, a palavra se cumprindo, e são esses processos. Se nós estivermos vivendo nesses períodos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então não desfaleça, porque não sei quanto tempo você e eu ainda vamos viver. Se vierem outras catástrofes, se vierem outras coisas, outras pandemias, terremotos, como tem acontecido, a terra sendo varrida por algumas coisas, não se deixe perturbar, não se perturbe. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo, o seu Filho, e continue firme na palavra e nas promessas deles. Não desanime, porque Ele tem algo maravilhoso prometido para cada um de nós, queridos, que continuarmos firmes na palavra dEle. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar, encerrando o culto, mas antes eu gostaria de perguntar e saber, nessa noite, se tem alguém que entendeu essa mensagem, ao qual foi tocado o coração, e gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que não fez essa confissão ainda na sua vida, que precisa confessar? Você precisa abrir a sua boca e confessar Jesus Cristo, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o seu cuidador. Tem alguém nessa noite que precisa fazer essa confissão? Que gostaria de fazer? Que às vezes pode até ter um entendimento de que Jesus já fez tudo isso. Pode ter no seu coração, no íntimo, de que já o aceitou como Senhor, como único e suficiente Salvador. Mas que ainda não teve a oportunidade de confessá-lo diante dos homens, diante da igreja. Você tem essa oportunidade aqui, nesse momento e nessa noite. E o relacionamento que Ele vai ter com você vai ser eterno e para todos sempre. Ele vai continuar cuidando da sua vida. Há alguém? Levante só assim de suas mãos. Eu não vou nem te convidar a vir aqui à frente por causa das restrições. Só levante sua mão assim. Não? Pois bem, nós vamos orar então agradecendo ao Senhor, louvando o nome dEle, por essa palavra e por tudo que aconteceu nesse culto, que foi assim algo tremendo da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de poder exaltar e reconhecer que tudo é para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Louvado e exaltado seja o nome dEle. Muito obrigado, Deus, por causa do seu grande amor, por causa do seu cuidado. Um cuidado esse excelente, Pai, que nós não conseguimos entender, quanto mais explicar para alguém. É algo, ó Deus, que somente lá no íntimo do coração, ó Deus, o coração às vezes ele bate mais rápido, ele se acelera, e a mente, ó Pai, ela tem um regozijo tão grande de gratidão e de intimidade com o Senhor, que nós sequer conseguimos expressar.
Mas aqui vai o nosso obrigado, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, por ser um Deus tão grande, mas que ainda se importa com cada um de nós, com cada um dos seus servos, íntima e pessoalmente. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Muito obrigado por termos, ó Pai, chegado nesse final de ano já, partindo, ó Deus, para os últimos dias, ó Pai, desse ano tão desafiador, mas que com a Tua graça nós podemos escancarar a nossa boca e também o nosso coração e dizer-te: louvado e exaltado seja o Teu nome hoje e para todo sempre, por causa do Teu cuidado, do Teu amor. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos livrou de tantas coisas, o Senhor cuidou de nós de forma tão, ó Deus, íntima e detalhada, que nós temos que dizer-te: louvado seja o teu nome, hoje e para todos sempre, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui dessa igreja, porque o Senhor ainda vai continuar cuidando de nós, derramando do seu amor, da tua compreensão, do teu apoio, da tua amizade. Louvado o seu nome, da tua cura, Senhor. Então vai agora, ó Deus, de encontro à necessidade de cada um, porque só o Senhor sabe. Vasculha, ó Deus, agora os corações dos teus servos e deles, ó Deus, o cuidado que cada um precisa, porque só o Senhor sabe. E toda honra, toda glória, todo louvor seja ao teu nome, hoje e para todos sempre, na minha vida e na vida dos meus irmãos e nessa igreja, hoje e para sempre. Amém, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Aleluia! Honras a Ele para todos sempre. Tenha uma boa semana na presença do Senhor e que Deus te abençoe e continue cuidando de você, da sua vida e da sua casa. Amém?